Era daí mesmo? Boa noite, testando o som. O som tá bom, gente? Tá bom o som? Creio que sim. Não, a som tá fechada. Alô, alô? Oi, oi. Alô, alô?
Boa noite a todos. Nós estamos hoje com o Dr. William, mais uma vez, cooperado, nosso diretor financeiro, candidato à presidência da nossa Chapa 2. E ele vai conversar mais especificamente sobre a IN20, como, por quê, até quando e como que ela impacta no final do nosso balanço. Também de um assunto tão interessante quanto, ele vai falar sobre a troca do poder, troca dos nossos conselheiros de 4 em 4 anos, para que não haja a perpetuação igual à presidência do Dr. Celso Barros. Obrigada, William, boa noite, a palavra é com você. Boa noite. Esse tema que foi sobre IN20 foi solicitado pelos colegas, né? Nós temos feito algumas, no final dessas lives, tem uma enquete. E uma das perguntas da enquete, qual o tema que você quer debater, quer que eu fale, queira perguntar ou queira discutir na próxima live. Então, esse tema de hoje foi escolhido, foi o que ganhou no enquete ontem, ok? Para que pudéssemos falar hoje. Então, a N20, já falei em outras lives, estão lá no YouTube, Avante Unimais, entrar no YouTube, Avante, tudo junto, Avante Unimais, estão todos os vídeos, lives, tudo que eu vim falando já esse tempo todo. Mas eu vou repetir de novo, porque muitos podem não ter visto, as pessoas que estão assistindo aqui agora não podem não ter assistido essas lives. Então, a N20 como é que ela nasce? Existia a questão dos impostos que uniprofissional só pagava o ISS na pessoa física se tivesse uma empresa constituída de uniprofissional. Aí tinha clínica de radiologia e assim por diante, né? Então, as pessoas jurídicas não queriam pagar o ISS à prefeitura, às suas prefeituras. Isso no Brasil todo, ok? Porque os médicos já pagavam ISS como pessoa física e eles constituíam uma empresa de forma uniprofissional. E as Unimed, várias Unimed no Brasil afora, entendiam o seguinte: como é uma cooperativa de trabalho médico, todos são médicos, não pode ser cooperado psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, não pode ser cooperado, só médico. Então, sendo assim, se era uma empresa, uma pessoa jurídica uniprofissional. Com isso, não deveria pagar o ISS, já que os sócios pagavam em seus consultórios. E isso gerou uma ação, um processo que foi durante alguns anos, quase uma década, recurso, até que chegou no último recurso e se perdeu. As Unimed perderam e tiveram que pagar. Quando isso ocorre, a Unimed Rio, ela tinha aproximadamente, devia 490, 500 milhões de reais. Os números eu não vou ser preciso, eu vou tentar que vocês entendam como isso funciona, ok? Como é que nasceu a N20. Então, ficou uma dívida de 500 milhões para serem pagas. O que essa dívida aconteceu? O governo permitiu um refis, vamos fazer um refis, e várias Unimed aderiram ao refis e começaram a pagar o refis. Nós pagamos hoje em torno de 5, 6 milhões mês desse refis, ainda. Só que elas começaram a pagar e não lançaram no balanço. Aí a Agência Nacional disse assim: olha, não pode, vocês têm que lançar no passivo. O balanço, ele é feito, também vou simplificar, ativo e passivo. Ativo são todos os seus direitos. Passivo são as suas obrigações, tudo que você tem para pagar, ok? Não confunda balanço com caixa. Eu estou vendo muitas coisas, estão chegando para mim muitas perguntas do WhatsApp, que não dá para ver tudo, então, companheiros da Chapa 2 me passam, eu vou tentando responder, eu vou tentar responder se vocês conseguem, a dúvida da maioria das pessoas. As pessoas confundem balanço, que é econômico, com caixa. Regime de caixa tem nada a ver com balanço, que é econômico. Não entendi, William. Explica melhor. Vamos lá. Balanço. Ativo, direito meu. Eu contratei a empresa Cecília, ela me contratou a Unimed Rio, comprou plano de saúde da empresa dela. E ela tem que me pagar todo mês 1 milhão de fatura para a Unimed Rio. E no final de um ano, eu tenho que ter recebido da empresa Cecília, está aqui no ativo, 12 milhões. Eu lanço lá 12 milhões no ativo, beleza? E já no passivo, eu contratei a empresa da Andrea para prestar serviço para a Unimed, uma determinada especialidade, para fazer raio-x. Contratei ela. E pago a ela R$1.000 por mês. No final de um ano, eu tenho que pagar, lá na minha obrigação, pagar 12 mil para a Andrea e receber 12 milhões da Cecília, ok?
Isso é que é econômico, está lá. Não significa, por exemplo, que a Sicília pode ter atrasado na fatura, não ter me pago. De repente, ela não pagou novembro nem dezembro naquele ano, mas eu tenho que lançar no balanço, como uma obrigação, como um direito meu de cobrar. De repente, ela atrasou, terminou o ano fiscal, ela só entrou no meu caixa em fevereiro. Então, eu tenho um balanço, um ativo, mas o meu caixa ele ficou apertado, porque o dinheiro não entrou. E vice-versa, eu também posso ter a obrigação de pagar 12 mil pela prestação de serviço da André e não tive caixa para pagar. Então, chegou em dezembro, eu não paguei, paguei em janeiro. Mas eu lanço no meu passivo aquela minha obrigação de pagar a André, a clínica dela, entendeu? Mesmo que eu não pague. Então, caixa é uma coisa, econômica é outra, ok? Quando você fechou um acordo de refis, você tem que lançar todo o montante no passivo. Todo. Ou seja, é uma obrigação sua de pagar aquele imposto. Tem que lançar. No caso da Unimed Rio, 500 milhões de reais. Isso ia todo mundo ficar no vermelho, tem que fazer rateio. Foi uma confusão danada Brasil afora. Então, a Agência Nacional de Saúde criou na Instrução Normativa número 20, Instrução Normativa número 20 da Agência Nacional de Saúde de 2008, rezava assim: as operadoras de saúde que operam em regime de cooperativa, que tenham déficit, dívida fiscal em refis, poderão, desde que aprovado em assembleia, repassar essa dívida aos cooperados. Entendeu? Isso aqui é N20. É uma instrução normativa da agência. O Celso Barros, lá em 2008, o que ele fez no final de 2008? Fez uma AGE, coloca em votação e foi aprovado. Então, a dívida deixa de ser da cooperativa, a cooperativa é que paga, mas o cooperado assumiu aquela dívida numa assembleia. O que ele faz em 2009? Em março, ele ratifica na Assembleia Geral Anual, ele vai lá e ratifica isso. De novo, e os cooperados apoiam, por unanimidade, o pagamento da N20. Ou seja, o N20 passa a ser do cooperado. Acabou. Isso está sacramentado na agência, lançada em balanço e vida que segue. Não tem jeito. Esta dívida, agora, foi aprovada, passou para o colo do cooperado. Não, isso é um absurdo, porque eu não votei. Você não votou porque você não foi lá na Assembleia. Não, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Mas é legal. Foi feito. A agência colocou, foi feita a Assembleia, ninguém lá atrás reclamou, ele fez 2 assembleias, lançou, está sendo cobrado e vida que segue. Então, não adianta dizer, não, eu vou entrar, eu vou acabar com a N20. Não tem como, é falácia. Vai cometer uma ilegalidade e vai acabar levando a empresa para liquidação, porque não pode dizer, não vamos pagar a N20. Vai tirar dinheiro de onde? Não tem como. Então, isto é a N20. Ou seja, hoje, a Unimed aqui na obrigação, ela tem que pagar e o cooperado aqui tem que compensar. Então, o que acontece? Quando ela passa a lançar no passivo 500 milhões de dívida, de obrigação, ela lança automaticamente 500 milhões de ativos de direito que ela tem de cobrar do cooperado. Aí zerou o balanço. O balanço não ficou negativo, entendeu? Por isso que é balanço. Não ficou negativo. Isso é econômico. Entendeu? Então, essa é a questão da N20. Quando nós assumimos lá a Unimed, foi solicitado pela agência um aporte de 270, 280 milhões. Foi feita aquela assembleia de 27 de setembro de 2016, dia de Corme Damião, e foi tiro para o lado de bomba, não vou pagar, não dou dinheiro, deixa quebrar a empresa, foi uma confusão danada. E aí a gente ficou numa situação muito complicada, mas os cooperados fizeram fila, foram lá e começaram a quitar a sua N20. Quem podia quitar, tinha condições de quitar, quitou. Isso deu um outro ânimo. E aí a agência acabou desaguando num TAC, que está aí até hoje, esse TAC, que está aí até hoje, e o TAC protegeu a Unimed Rio. Então, outra coisa, eu vou lá acabar com esse TAC, porque esse TAC não deixa aumentar a consulta, porque esse TAC é isso. Não pode. Se acabar com o TAC, acabou a Unimed. Então, quem está falando isso realmente demonstra total falta de conhecimento onde ele está inserido. Onde ele está. Quer dizer, não tem como. Se você acabar com o termo de compromisso, acabou. Quem está protegendo a gente é o TAC, ok? Então, o que acontece com a N20? Foi, então, na Assembleia de dezembro, propôs o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos descontar 30% de N20, ok? Para fazer um aporte à companhia, fazer um aporte à empresa. E aí toparam, foi aprovado, e teve aquela perda de 999 milhões
de 2014 e 15, que foi rateado 1%, já que não tinha mais como tirar, o cooperado pagar mais nada. O cooperado já está numa situação muito complicada. E aí foi isso aqui foi a N20. Bem, para cobrar N20, e isso em sendo uma cooperativa, tem que ser pro rata, de acordo com a sua produção no período. E isso dá um número, dá uma razão, dá 0, alguma coisa para cada um. Então, pega aquele número que é a sua razão de cada cooperado e multiplica pelo montante da dívida. Aí dá o seu valor que você deve de N20. Tá certo? Durante agora a nossa campanha eleitoral, nós colocamos uma proposta que nós vamos auditar, a gente vai fazer uma due diligência em relação a N20. Por que eu coloquei isso? Para chamar a atenção da responsabilidade de quem vai sentar naquela cadeira. Quando você assume qualquer presidência, diretoria de empresa associativa, seja cooperativa, clube de futebol, associação, Santa Casa, qualquer coisa associativa que não tem um nome, é uma associação, você tem a obrigação de auditar certas, somente as espinhosas, no caso N20, você está pegando o dinheiro, descontando do bolso do cooperado, para ficar na companhia, para saber se aquelas razões, aqueles números que dizem que cada cooperado deve aquele percentual, se aquilo está correto, porque quem sentar ali vai ter que continuar descontando em 20. Se disser que não vai descontar, está contando história, está vendendo, não vai, não tem como. Está na lei, está sacramentado, está no TAC, está em tudo. Não tem como. Se não fizer, fecha a Unimed e a dívida vem toda inteira para cima da gente. Então, nem pensar nisso. Mas eu tenho que ver por quê? Porque a partir do dia 24, quando eu sentar na cadeira da Unimed Rio, o que vai acontecer? Minha gestão, com os diretores que virão comigo, é que vamos fazer o desconto da N20. Eu tenho que saber se aquilo está certo. Se amanhã algum cooperado mencionado aqui há 2 anos, eu digo, não, está certo, inclusive eu auditei. Não, vem desde 4 anos atrás, está tudo certo, 6 anos atrás, e eu auditei, está tudo certinho. É apenas uma questão de conduta de gestor. Pois bem, quando a gente diz isso, coloca isso em live, coloca isso como proposta, foi tiro, paulada e bomba em cima de mim, dizendo como, teve até uma postagem assim, como o investigado vai auditar a si mesmo. Primeiro, não sou eu que estou sendo investigado, eu não sou investigado de nada. Não cometi nenhuma ilicitude. E não é uma auditoria, uma due diligência para procurar cabelo em ovo. Não é isso. É uma questão pro forma que tem que ser feita. E tem que ser sacramentado bonitinho. Não pode ser feita por mim. Tem que ser auditar aquilo ali para eu ter um respaldo. Essa reação agressiva e sarcástica de algumas pessoas, comecei a achar que eu atirei numa coisa e acertei em outra. Mas, William, você não está achando que você está contando historinha? Porque você estava sentado lá, rapaz, 4 anos. Como é que você não sabe esses cálculos? Não, isso não foi feito pelo financeiro e eu não participei. Me deixaram à parte. Isso foi feito pela diretoria médica e a diretoria administrativa e um grupo de advogados. Eles é que fizeram isso e sacramentaram isso dentro do espaço cooperado. Mas diz uma coisa, quando o camarada pagava lá, dá um cheque N20, quem é que dava a quitação? A quitação vinha por onde? Vinha pela área do cooperado. Não vinha pelo financeiro. O financeiro recebe o cheque, registra e deposita na conta da Unimed. É isso que faz o financeiro. Tem uma linha que a gente manda para a contabilidade, entrou um dinheiro aqui, R$10.000, doutor Antônio da Silva, acabou. Relativo a N20. Você tem uma conta lá na contabilidade. A gente deposita e comunica a contabilidade. E quem é que dá a quitação? É a área do cooperado. A área do espaço cooperado, lá naquela área. Quem é que é responsável por aquela área? A diretoria médica e administrativa. Elas fizeram os cálculos, elas que disseram exatamente isso, está aqui, e aí os diretores assinam. Eu assinei algumas, outros assinaram outras. Aqui está. Agora, aquele cálculo ali veio de lá. Eu entendo que está certo. Não tem nada de errado. Não estou entendendo por que essa celeuma toda, porque eu disse que eu vou auditar isso. Não com finalidade de procurar nada. Agora estou até preocupado. Porque não era para ter essa coisa toda de o que está acontecendo, que história é essa? Não tem. É só proformes. Então, não sei por que essa questão. Hoje, teve pela manhã um colega cooperado da ortopedia, me mandaram para responder, dizendo que eu estou falando besteira, porque eu disse que
A Unimed 16, 17, 18, 19 tinha dado 303 milhões de resultado positivo e, em contrapartida, foi recolhido de N20, 16, 17, 18, 19, um montante de 343 milhões, 344 milhões de reais. Ou seja, se não fosse o dinheiro da N20, a Unimed teria dado resultado negativo. Ele disse que isso é mentira, porque o dinheiro da N20 não transita pelo resultado. O colega realmente ele desconhece contabilidade, desconhece gestão. Ele, mais uma vez, confundiu caixa com econômico. O dinheiro não transita, o cooperado foi lá e botou o dinheiro, ele deixou de receber, é retido aquele dinheiro. Então, quando você tem que pagar 40 milhões, tá certo? 40 milhões por mês para o cooperado, então tem que pagar, ele produz aproximadamente 40 milhões mês, 38, 37, 40, 39, é por aí. Vamos fazer continha redonda? 40 milhões mês, o cooperado fatura, ok? Ok. Então eu tenho que lançar lá, eu tenho uma obrigação de sacar 40 milhões, bota aqui, ó, 40 milhões no balancete do mês, perfeito? Só que como eu descontei 30%, eu só vou lançar 28, como é que não transitou? Como é que não transita no resultado? Uma coisa é você lançar 40, concorda? Outra é lançar 28. Esse é econômico, claro que transitou. Ele está confundindo com caixa, porque como o cooperado não foi lá... Outra coisa é o cooperado receber os 40 milhões e todo mundo fazer uma filinha lá e devolver no final do mês e dar 12 milhões para a cooperativa. Não é isso que acontece. Isso é caixa. Nós estamos falando de resultado que transita pelo balanço, pelas contas da cooperativa. Então, transita sim. E foi esse valor que fez o saldo ficar positivo. Ok? Também fui acusado pelo colega dizendo que na realização do TAC, eu não fui lá no TAC, eu não fui no dia assinar o TAC. Primeiro que não ia assinar o TAC, quem ia assinar o TAC era o presidente e o diretor de mercado, que estavam programados para isso. Mas quando foi feito o primeiro TAC, eu tenho até rolando na internet, pode procurar, quem quiser, manda um e-mail, que a gente manda por e-mail para vocês, a entrevista que eu dei no Globo, em 2016. Quando foi lançado o primeiro TAC, em final de 2016, eu critiquei o TAC. Não o TAC. Eu não fui contra realizar o TAC. Eu fui contra as cláusulas do TAC, eram muito apertadas para a gente. Eu tinha que 120 milhões por mês. Como é que eu vou arrumar 120 milhões por mês? Se eu ainda não tinha ainda com o cooperado negociado com ele descontar dele. Como? De onde vai fazer dinheiro? Vou fazer dinheiro. Eu queria um valor menor. E outras cláusulas do TAC que eu achava que eram pesadas para a gente. Quem fez aquilo, quem foi a antiga direção da agência, que nem está mais na agência, já foram todos trocados. Então, hoje que estão lá na agência são outros diretores que não são os mesmos que estavam na época do primeiro TAC. Lá em 2000, nem o presidente agora é outro. O presidente atual era bastante rigoroso, bastante rígido, até demais. Mas os de agora também são rigorosos, mas são pessoas mais técnicas. Já dá para você... É gente técnica. Bem, eu fui contra aquela formulação do TAC. Inclusive, eu dou uma entrevista no Globo e digo, olha, é importante o TAC, é importante para a unidade da empresa, mas eu acho que o sarrafo está muito alto. Está complicado eu pular esse sarrafo. Eu não consigo passar para o outro lado. Vai ser difícil passar para o lado. E a gente não passou. Tanto que o primeiro TAC foi de 6 meses e foi renovado em março. Então, ele foi assinado em novembro para ser renovado em março. Em março, mudaram algumas cláusulas, porque viu que não dava para cumprir tudo. E aí, eles recuaram. E mudaram. Realmente, nós vamos fazer assim. Aí, fizeram outras cláusulas e tal. E aí, o cooperado já estava descontando 30%. Então, conseguimos mexer alguma coisa em relação ao TAC. Mas, no primeiro TAC, só para vocês terem noção, esse primeiro TAC, para ser assinado, teve uma reunião de conselho de administração. Terminou às 3 horas da manhã. Às 3 da manhã. Essa reunião foi gravada. Depois, com o tempo, as reuniões de conselho pararam de ser gravadas, né? Aí se coloca na ata, mas a gravação você não tem mais. Na época, se não jogaram fora e não apagaram a gravação, está lá, né? E essa reunião, o conselho rejeitou o TAC. O conselho de administração da Unimed Rio foi contra a assinatura do TAC. Um conselheiro, que depois renunciou, é um ex-conselheiro renunciado, ele renunciou, ele pede a palavra e faz um discurso e pede uma segunda votação. E nessa segunda votação, pedindo para que aprovássemos a assinatura do TAC,
uma vez que o presidente tinha um compromisso, teria conseguido, estava praticamente certo, um empréstimo que iria aliviar o aperto do TAC. O TAC mas esse empréstimo ia dar ia desafogar o caixa da empresa, daria para a gente pular o sarrafo. Então, a diretora médica e a diretora administrativa continuaram votando contra o TAC. Elas votaram contra o TAC. E eu e os demais votamos a favor com o TAC, com a condicional do empréstimo. Jogamos na mão, então, do presidente. O presidente, deixa comigo, podem assinar, eu vou trazer o empréstimo, estamos esperando até hoje. Não teve. E tivemos muito aperto naqueles primeiros 6 meses para cumprir o TAC e para que a agência e o Ministério Público aceitassem renovar o TAC por um ano. Mostrar a nossa credibilidade, apesar de não termos cumprido uma série de coisas naquela época. Então, dizer que eu estava ali e que eu não participei do TAC e que eu não fui lá assinar, tinha que ir lá assinar. Quem tinha que assinar era o presidente. Ele escolheu o diretor de mercado para ir com ele. Entrar numa sala com umas 30, 40 pessoas era mais um. Uma vez que eu tinha ido nas primeiras negociações do TAC e só eu falei e reclamei que as cláusulas eram muito pesadas, deveria melhorar um pouco, que ia ser complicado eu pular. O sarrafo estava muito alto. Eu falo isso na entrevista do Globo. Está lá no Globo. Está lá no Globo. Agora, mandem os e-mails de vocês. A gente não tem os e-mails de todos os cooperados e nem os telefones. A gente tem conseguido por grupo de WhatsApp, telefone de vocês, para poder telefonar, pedir voto, enfim. Nós não temos e-mail. A cooperativa não passou para as chapas, ok? Então, só os componentes da situação, não sei se eles têm acesso a isso, mas está lá na cooperativa. Eu, como diretor financeiro, não consegui ter acesso a isso. Você vê as coisas, eu não consegui ter acesso e nem passar para os outros concorrentes, né? Democraticamente. Então, nós não temos o e-mail de vocês, eu não tenho. Por isso a gente pede para você, põe um e-mail, atualiza o e-mail, por favor, para a gente ter como se falar, para vocês mandarem coisas para a gente, mandar coisa para vocês. Vocês verem, então, eu posso mandar, tendo o e-mail de vocês, essa entrevista que eu dei no Globo em 2016, no Jornal Globo, e mostrar a vocês que, quando nós entramos na Unimed, que eu participei das negociações, do TAC, de tudo. Estava lá tanto que a imprensa veio conversar comigo, porque viu que eu estava atuando naquela negociação. Então, quer dizer, também o colega falácia, dizer primeiro que o dinheiro do N20 não transita pelo estado da empresa, ele não conhece contabilidade, vai conversar com o contador que transita. Ele está confundindo caixa com econômico. Segundo, que eu não quis assinar o TAC, que eu fui contra o TAC e agora eu defendo o TAC. Mentira, eu não fui contra o TAC, eu fui contra algumas cláusulas do TAC. E aí teve essa reunião de diretoria que foi gravada. Quem votou contra do Começou Assim foi as outras 2 diretoras, a diretora médica e a diretora administrativa, que votaram contra. Uma reunião que acabou às 3 da manhã. E nós só votamos no condicional que viesse o empréstimo, que não veio. Não se conseguiu esse empréstimo. Então, quer dizer, esse modus operandi que eu não concordo e não quero continuar com isso. Terceiro, está acontecendo nessa campanha da Unimed Rio desse ano uma coisa muito interessante, que hoje eu vi alguns atos antes de vir para cá, porque eu sou a chapa Y, a chapa E, a chapa 2. Gente, não tem esse negócio de oposição, não. Cara. Para com isso. Não tem nós contra eles. Tem uma proposta que eu vou seguir. Você quer seguir por esse caminho ou por esse caminho? Você tem que escolher. Não é nós contra. Para com esse negócio de nós contra eles. Nós contra eles. Só oposição. A verdadeira oposição. Porque aí os colegas da situação falam, não, temos que continuar. As mudanças estão dando certo. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte, dados e fatos. Os dados e fatos demonstram que a empresa melhorou, mas não melhorou o que deveria melhorar. Que ela está no modelo de gestão que não está levando a empresa para o resultado que a gente precisa. Entendeu? Então, é isso que eu estou colocando. Que a gente tem que hoje, que está em discussão nessa eleição, que daqui a uma semana a eleição, sexta-feira que vem, essa hora a gente já vai saber quem ganhou a eleição. O que está em discussão, o que a gente quer para a cooperativa, que rumo a gente vai tomar. É isso que vocês têm que decidir. Olha, eu vou continuar aqui, eu quero assim, eu não quero. Não tem oposição, nós contra ele, e a verdadeira, o falso, é isso, porque não falou. Isso tudo é falácia, porque não tem proposta.
Quem não tem proposta vai falar isso. Teve um outro colega que mandou um zap para mim dizendo: ah, um absurdo, você como financeiro, isso é muito fácil. É só você pegar um empréstimo no BNDES, na Caixa Econômica Federal, paga todas as dívidas, tira a empresa do TAC e vida que segue. Ele não tem noção nem do que está falando. Nós temos boa parte dessa dívida, aproximadamente 600 milhões, é sem juros. Nem correção monetária tem. Para que eu vou pegar dinheiro em banco, 600 milhões para pagar um pedaço, que eu vou pagar juros para o banqueiro? Porque o banqueiro, o produto do banqueiro, o que o banqueiro vende é juros. É isso que ele vende, juros. Quando você vai no banco, você não vai pegar dinheiro, você vai comprar juros. Se o juro é menor, se o juro é maior, se o juro dá para pagar, se não dá para pagar. É isso que você vai pegar. O banqueiro vende juros, ele não vende dinheiro, não vende barra, vende juros. Você vai ver a cotação, qual é a cotação no final, 9 fora zero, tem IOF, não tem IOF, é isso que você vai fazer no banco. Como é que eu vou pegar um bom pedaço da minha dívida que ela não tem juro nem correção, eu estou pagando, negociando com os credores, e você for utilizar isso e pagar juros? Quer dizer, são colegas que podem ser brilhantes na sua área de atuação, mas desconhecem totalmente. E é o que a gente mais tem, são pessoas que falam com tamanha propriedade de coisas que desconhecem profundamente. É isso que eu estou colocando para vocês. Que caminho a gente vai tomar, que caminho a gente vai seguir. Então, fala-se muita coisa que não é verdade. Ah, William, mas por que você não falou isso? De novo, não falou isso naquela época. Se eu falo isso naquela época, o TAC poderia não ter sido renovado. 2, eu ia sair como diretor renunciado. Ah lá, sentiu o peso e correu da raia. Agora vem aí, candidato. É o que iam dizer de mim. E tem mais, vocês não iam saber de nada disso que eu estou contando para vocês. Nada. Isso ia morrer. Se em 2017, 2018 eu vou embora, peço para sair da cooperativa, da diretoria, tudo isso aqui que eu estou falando, vocês não tomar conhecimento, isso ia morrer. E tudo que eu estou falando é dado e fato, para ser comprovado. Não tem falácia. Ah, mas estão dizendo aí que você deve muito à diretoria da Unimed, que eles te ajudaram. Em quê? Em quê? Quando eu debatia lá nas assembleias com o Celso Barros, que eu discutia com eles lá, com o Alfredo, lembra? O Alfredo foi ex-diretor da agência e que foi superintendente do Celso Barros, que eu debatia a contabilidade lá nas assembleias, as pessoas me viram. Foi quando o atual grupo me chamou, vem com a gente, vem comigo. Ele viu que era bom ter um cara do lado deles que entendesse do riscado, que entendesse dessa linguagem. Então nós tínhamos um propósito para a eleição. Conseguimos, quando a gente chega com uns 10 meses de empresa, o propósito foi se desvirtuando. Fugiu o propósito. Começou a ferir o propósito da nossa eleição. Eu falei, não, isso não dá. Tentei, não consegui. Vou ficar no financeiro e tocar o financeiro da empresa. Hoje, eu falei com 2 fornecedores. 2. Em relação ao fluxo de caixa. Eu que falo com os fornecedores. Falo com o sistema Unimed. Sou eu que falo. Ligo para Recife, ligo para CNU, ligo para BH, falo com o financeiro de lá. Olha, papai, hoje o caixa... Eu estava programado de mandar X reais, o caixa não deu, eu te pago na segunda-feira, eu estou acertando. Hoje eu tenho credibilidade no sistema. Na Federação do Estado do Rio, eu falo com o diretor financeiro da Federação do Estado do Rio, a gente tem que pagar a Câmara Técnica todo mês. Olha, segura aqui, eu vou pagar ali, não está dando, meu caixa está apertado, deixa eu devagarinho. E acerta, vira o mês sem dever nada desses caras. Essa foi a minha função. E foi por causa disso que eu ganhei um prêmio lá, dado pela Ford Network, que foi um prêmio votado pelo mercado financeiro de São Paulo, porque eu ia a São Paulo. Como é que o mercado financeiro de São Paulo vai botar meu nome para um prêmio, um médico, diretor financeiro de uma cooperativa médica do Rio de Janeiro, os paulistas votarem em mim? Se eu não estivesse lá. Porque eles dizem que eu fui um simples tesoureiro. Eu pegava o dinheiro aqui e pagava ali, pegava aqui e pagava ali, e não fazia nada e não falava nada. Ficava quietinho, não falava nada. Entendeu?
Eu acho que o mercado financeiro não ia me colocar me deixar entre os 5 maiores financeiros do Brasil, se não fosse assim. Em relação, você não falava. Eu não sou de bater boca, eu não sou barraqueiro. Eu acho que vocês perceberem. Mas eu falava assim, sei lá, não, sempre as pessoas não... E tocando o barco. Fui tocando o meu barco, que é o financeiro. Mas teve um colega que disse assim, me admira muito o doutor William dizer que não concordava com a gestão se nunca colocou em seata nem de conselho e nem de diretoria. E aí eu repito, muitas questões que não foram ditas não estavam em ata. Muitas questões. Muitas coisas não estavam em ata. Não estavam em ata. E foram ditas. E foram ditas. A negociação com a Atento, eu fui contra. Nós pegamos um call center em Benfica que custava R$900 mil e fez uma terceirização, vendemos para Atento. Hoje a gente gasta 2 milhões e 400 mês. A gente gastava 900 mil mês, hoje a gente gasta 2 milhões e 400 mês. Isso é gestão? Mas Atento é a melhor do mundo, uma das maiores. Tecnologia de ponta, premiada. Legal, mas eu posso ter isso? É o que eu repito, é uma Ferrari. Eu não posso ter uma Ferrari, então eu não vou comprar uma Ferrari. É para quem pode, não é para quem quer. Então, não estou dizendo que a Atento é ruim. Eu estou falando que não resolveu o meu problema. Eu continuo dando NIP e gastando mais. Mas eles queriam ter o melhor, porque achavam que o melhor, que a gestão é assim, se eu compro o melhor, que o cara vai resolver. Não vai. Não vai. Se você não sabe que caminho você quer tomar, qualquer caminho serve. Não vai. E aí, conclusão. Essa operação da Atento foi feita na Unimed Participações. Na Unimed Participações. Só para vocês entenderem, a Unimed Rio tem os diretores, a participação tem os diretores e o empreendimento tem os diretores. O que nós fizemos? Toda a diretoria foi espelhada, sem receber um centavo. Então, era diretor financeiro, sou diretor financeiro da Unimed Rio, era diretor da participações e da empreendimentos. Eu não recebo nenhum centavo, nem da participações, nem da empreendimento, só da cooperativa. Por quê? Porque a situação está difícil na cooperativa e essas empresas não têm receita. Por que vamos ganhar jeton para isso aí? Então, não ganhamos jeton. Então, de maneira acertada, nós replicamos todo esse negócio. Então, eu era diretor da Unimed Participações. Como essa operação com a Atento ia acontecer aqui, eu pedi demissão. Pedi demissão de ser diretor. Hoje eu não sou diretor da participação já há 2 anos. Só sou diretor da Unimed Rio e da empreendimento. Da participações eu não sou. Eu não assino nada de participações. Porque eu não queria registrar, que eu sabia que isso não ia estar em ata, que é o modus operandi. Então, eu quis registrar a minha indignação. Apanhei. Que absurdo que você está fazendo, não estou te entendendo, você está fazendo isso, você está se precisando. Não estou precisando, eu sou contra. Eu não vou perder isso, eu não quero isso. Eu sei que isso vai ser ruim, não quero participar disso. É o direito que eu tenho. Eu não vou renunciar na cooperativa, mas aqui eu vou renunciar. E renunciei. E isso também não está em ata. Isso também não foi falado em ata. E aí? Entenderam? Então, em vez das pessoas sentarem e passarem para o quadro societário, quais são as suas propostas? O que é que você propõe? As pessoas ficam querendo desconstruir. Fulano, ciclano, é a oposição verdadeira, sou eu, é nós contra ele, não pode, cuidado com ele, é nós na fita, não pode. Isso, caramba, isso aqui não é escola de samba, com todo respeito à escola de samba. Isso aqui é a Unimed Rio. Então, vamos tratar as coisas com a seriedade que elas merecem. Sem vitimização. Eu não estou me vitimizando. Tem gente que está se vitimizando lá da direção. Poxa vida, William, como é que faz isso com a gente? Como se eu fosse um demônio querendo engolir um bando de anjinho. Então, eu quero deixar claro isso aqui e continuar agora com as perguntas. Dizer a vocês, eu acho que eu esclareci, espero ter esclarecido bastante dúvidas de vocês em relação ao N20, em relação a esse momento eleitoral. Não tem nós contra ele. Vamos parar com isso. Vamos falar vamos cobrar propostas das pessoas. Só proposta de vem criticar as minhas propostas. À vontade, isso aqui é um espaço democrático. Ninguém vai ser cortado, não, ok? Fiquem à vontade. William, a gente tem aquele segundo tópico, que é a troca de poder, tá. para a gente não perpetuar. Uma das coisas que a gente colocou na nossa proposta, nós, ao assumirmos o alimento, vamos chamar uma assembleia para modificarmos o Estatuto Social.
A lei das cooperativas, ela diz que numa eleição tem que trocar 1/3 do conselho administrativo, 1/3. O conselho administrativo são 18 membros da Unimed Rio, 18. Então, toda eleição tem que trocar 6. Tem que sair 6. Tá? Nessa eleição agora, só tinham 15, que 3 já tinham renunciado, então os suplentes já tinham assumido. Então, já tinham 3 vagas abertas. Então, nessa eleição, eles lá só tinham que tirar 3 para compor a chapa deles. Né? Também tem uma historinha, não, eles saíram porque eram obrigados a ter saído mesmo, entendeu? Porque tinha que trocar 1/3. Isso é lamentável de quem não tem proposta. Né? Então, paciência. Se você acreditar nisso, quer acreditar, vá atrás do que eu estou dizendo. Você vai ver se os 3 já não tinham saído, e quem assumiu são os suplentes, e só eram 3 vagas, e que nós fomos chamados para continuar, e saímos do conselho, saímos 5 pessoas do conselho, 4 do conselho. Então, bastante. Muito bem. Então, a lei fala tem que trocar 1/3. Então, até 1/3, mas eu posso trocar metade se eu quiser, 50%. Eu posso trocar metade. Então, é isso que eu vou propor à Assembleia. Que a próxima eleição tem que se trocar 50% dos membros do Conselho Administrativo. Ou seja, se 18 vão ter que sair 9. 9 saem. Só 9 pode. Então já vamos trocar metade, já vamos renovar metade. E os 9 que permanecerem só podem ter uma reeleição. Perfeito? Então, ou seja, eu sou eleito agora, dia 21, só posso ter mais uma reeleição. Depois eu tenho que sair. Se eu quiser ser reeleito. Se eu quiser continuar, só pode mais um. Eu tenho que ir embora. Aí, mas eu quero voltar. Eu tenho que esperar 4 anos para concorrer de novo. Não pode ter perpetuidade de poder. A gente não quer criar um novo Celso Barros. Não vai ter um novo Celso Barros. Com isso, a gente acaba com essa história de ficar 18 anos dentro da cooperativa, achando que é dono da cooperativa. Tem gente que está há 4 anos na cooperativa e acha que é dono. Acha que é dono. Não pode entrar aqui, não pode fazer. Atenção. Enfim. As pessoas têm que entender que elas não são diretoras, elas estão diretoras. Né? Eu entendo perfeitamente onde eu estou sentado. Então, essa é a nossa proposta de troca de 50% do Conselho, podendo só se reeleger, essa metade que fica, poder se reeleger uma única vez, para que não haja perpetuidade do poder, ok? Alguma coisa? Muita pergunta agora. Vamos lá. Eu acho que essa, então, William, é a primeira vez que tem essa mudança de 50%, que até então ela não existia, né? Quer dizer, é uma mudança bem, bem importante. O Mauro pergunta em relação a banco. A Sicredi não poderia ajudar a Unimed fazendo algum aporte? Por que não? Primeiro, o Sicredi não tem nada a ver com a Unimed Rio. Tá? A única semelhança, ou algum laço que possa ter, um laço, não é semelhança, um laço com a Unimed Rio foi porque o Sicredi ele foi oriundo da Unicred. Então, o que é que acontece? O Sicredi ele é um banco de cooperativas que a sede é lá em Porto Alegre. Muito forte, cooperativas agrícolas. No Sul, você vê muito Sicredi, é muito comum o Sicredi, muita agência do Sicredi. E aí tínhamos a Unicred. A Unicred, ela adere, teve uma série de regras que o Banco Central colocou para as cooperativas de crédito, e aí foi votado para a Unicred Rio, era Unicred Rio, ela tem outras Unicred pelo Brasil, tá? Até no estado do Rio. Mas a Unicred Rio, da cidade de Janeiro, ela votou em ser absorvida pelo a fusão, aquisição com o Sicredi. Então, por isso que as pessoas ainda têm na ideia que o Sicredi tem a ver com a Unimed. Não tem. Então, o que acontece? Nasce os cooperados que tinham conta na Unicred, as contas vão para o Sicredi, ele muda a carteirinha de Unicred para Sicredi. Mas o Sicredi não tem nada a ver com a cooperativa, a não ser esses laços, que alguns diretores do Sicredi no Rio são cooperados da Unimed Rio. Mas não tem relação com a cooperativa, ok? É apenas essa relação lá da origem da Unicred. Bem, e como a Unicred, o Sicredi, ele é um banco que ele tem as suas limitações e tem os seus projetos. Não tem como ele emprestar para a gente R$1 bilhão. Ninguém tem isso para emprestar para a gente, ok? Para emprestar as garantias, você tem que ter garantia. Ninguém vai te dar dinheiro sem garantia. Que garantia a gente vai dar? Um dia. Você consegue garantia para 10 milhões. A gente consegue, o Unimed consegue. Mas 10 milhões
Nem mexe no ponteiro. Não mexe. 10 milhões é dinheiro para mim, mas para a Unimed Rio não mexe no ponteiro. Então, o Sicredi, nem um banco, muito menos o Sicredi, não tem como ajudar a gente. E quando nós assumimos a Unimed Rio, nós tínhamos uma dívida com o Sicredi de 5, 6 milhões de reais e eu quis alongar. Eu pedi era uma dívida que ela ia encerrar, faltavam 6 prestações, nós pagávamos algo mais, aproximadamente 1 milhão por mês, e eu pedi para alongar isso para 36 meses, para pagar para aliviar o caixa, né? E o comitê do banco lá em Porto Alegre disse negativo. Não topou, e nós quitamos. Compensação, eu fiz. Tiramos a folha de pagamento do Sicredi, dos funcionários, e levamos para o Santander, que estava apoiando a gente. Então, em retaliação também, eu tirei a folha de pagamento de lá. Se não quer me ajudar, por que eu vou botar dinheiro em você aí? Não vou girar dinheiro com vocês. Okay? Porque quando a gente põe dinheiro, só você. Mas por que eles brigam por folha de pagamento? Quando você vai depositar 10 milhões de folha de pagamento todo mês, existe um float. O que é o float? É o tempo que o dinheiro chega e o tempo que você vai para a sua conta efetiva e quanto tempo que você gasta. Então, como é que isso funciona? Quando vocês recebem o cooperado, por exemplo, o cooperado não recebeu dia 10, dia 11, perfeito. Eu tenho que mandar o dinheiro na véspera. Senão ele não é liberado. Não, porque tem um float do banco, tem que quebrar a regra, não vai quebrar. Aí, conclusão, ele não quebra, isso é regra. Isso é legal. Esse dinheiro ele aplica, ele faz alguma coisa com esse dinheiro em 24 horas. Né? Esse dinheiro ele gira, ele não fica paradinho na gaveta do banco, entendeu? E depois eles têm um perfil da carteira dos cooperados que recebem no Sicredi. Você lembra do Sicredi? Qualquer banco que seja. Ele tem um perfil do cliente. Ele sabe quanto você gasta na primeira semana, na segunda, na terceira. Ele sabe qual o perfil teu daquele dinheiro. Então, ele pega aquele teu dinheiro, ele só está ali dizendo que tem. Ele já pegou aquela grana, já investiu, emprestou, voltou, e ele sabe que ele tem que estar à tua disposição em 15 dias que tu vai sacar aquele dinheiro. Então, eles jogam o dinheiro com esse dinheiro. Isso gera algum dinheiro. Quando você fala em 0, não sei o que por cento, em bilhões, isso vira um dinheirão. Entendeu? Então, é assim que os bancos funcionam no dia a dia. E o Sicredi não é diferente. Por isso que eles brigam pela folha, eles querem ter a folha. O que nós fizemos? Tiramos a folha e botamos no Santander. Perfeito. Rafael pergunta aquela coisa da IN20, já que ela é responsável pelo resultado positivo, quando ela acabar, e se ela acabasse hoje, pelo que eu notei, teríamos prejuízo, então, né? Já que ela é responsável pelo resultado final positivo. Como nos antecipar as receitas reais? Ou seja, como ter um resultado positivo antes que ela terminasse, ou quando ela terminar? É o que eu digo, fazendo gestão de todos os itens da cooperativa que eu falo. Material, medicamento, APME, medicamento de oncológico, os altos custos, são os ofensores da companhia. Intercâmbio é um ofensor da companhia. Intercâmbio, existem regras de intercâmbio. Tem manual de intercâmbio da Unimed Brasil, que a gente tem que seguir toda aquela regra. Se você não entregar naquela data, você não pode entregar depois, só no mês seguinte você perde para ele. Tem toda uma regra. Ok? Se você não pagar, você perde aquele recurso de glosa que você glosou, cai e você tem que refazer depois. Tem uma série de regras dentro do intercâmbio. Ok? Ponto. Mas existe uma coisa que é a relação do presidente da Unimed Rio com o presidente das outras Unimed. Isso hoje não existe na Unimed Rio. O presidente hoje ele fala com quase ninguém. Ele fala com 2 ou 3 pessoas no sistema. Não sei por quê. Então, eu tenho que falar com os presidentes das Unimed do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho que pegar e levantar, tem que ir lá no interior do Estado. Perfeito? Tem que ir a Recife, tem que ir a BH, tem que ir a Porto Alegre, tem que ir a Curitiba, tem que ir a Goiânia. Você tem que conversar com os presidentes para entender onde é que estão os seus ofensores e negociar isso para baixar esse intercâmbio. Pedir ajuda. Deixa eu colocar uma auditoria aí. Poderia direcionar o meu doente para o hospital Y, que é mais barato, está indo muito para o hospital. Por que vai para esse hospital que é mais caro? E assim por diante. Se você sabe fazer gestão, onde você vai achar os ofensores em cada linha que você quer, você vai saber conversando com as pessoas. Vai ter presidente que vai te mandar catar coquinho. Vai ter. Tem gente educada e tem gente mal educada em qualquer lugar do mundo. Perfeito? Mas você tem que ir lá. O não é garantido. Você tem que tentar o sim. E agora, mas não adianta. Aqueles camaradas lá, eles querem tudo faturar em cima da Unimed. Cada um vai defender o seu quinhão. Você tem que defender o seu. A nossa obrigação como diretor da Unimed é defender o nosso quinhão. E eu não vejo isso. Eu vejo uma coisa assim muito burocrática, né?
pega aqui, entrega ali, compra lá, pá, pum, pum. Isso não é gestão, você só administrar o dia a dia, né? Isso aí até um robô faz. Mano. Então, você diz, né, William, que a receita viria de diversos reposicionamentos, remanejamentos de valores em diversas áreas. Negociação em diversas áreas. É isso? É a frase que eu falo. A gente tem que pegar o dinheiro onde ele não tinha que estar e trazer onde ele tem que estar, que é no bolso do cooperado, para pagar a dívida da Unimed. Pra você ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 3, 4 linhas que eu falei aí, nós temos ao mês aproximadamente 28 milhões que a gente poderia estar economizando no mês. Pois, viu se a gente consegue isso? Vamos conseguir. Eu creio piamente que eu vou conseguir fazer isso. Sabe que é 20 milhões mês? São 200, 240 milhões, 220 milhões ano. Com mais 100 do cooperado, são 300. Entendeu? Você não vai conseguir pagar 400 em um ano, 500 milhões em um ano. Mas se você conseguir 100 milhões com 200 do cooperado, são 200 milhões. Em 4 anos, você zerou esse déficit. Então, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta, você tem que correr atrás daquilo. E eu fiz isso nas duas operadoras. Eu fiz isso. Não vou inventar roda, não vou fazer nada diferente do que é feito no mercado. Só que no meu médio rico não está sendo feito. Olha só isso. A Luzélia, ela coloca, ninguém entende nada, acho que eles todos deveriam assistir as tuas lives, né? Ela sempre se coloca de um modo bem proativo. Sim. A Sandra coloca uma frase que você acha que já respondeu bastante para a gente. Qual a proposta para que a cooperativa melhore mais do que agora? Eu acho que você deixou... Como eu falando, atuar em todas essas linhas, Sandra. Entendeu? Isso é muita coisa. Até jurídico. Ontem eu falei sobre jurídico. Como é que impacta o nosso bolso. Até no jurídico a gente tem que atuar. A Luzélia também continua a acabar com o cargo vitalício. Isso aí foi o que você comentou. Né? E o Rafael também faz uma outra pergunta. Ontem você falou sobre empresas que querem fornecer OPME para a cooperativa, mas não são autorizadas. Há 30 minutos recebo um SMS da Unimed falando sobre esse tipo de regulamentação da OPME. Foi coincidência? Pois eu vi que essa é uma das propostas da sua chapa. Como é que você se posiciona? Isso não existia, né? Isso não existia. As nossas propostas foram colocadas no site na sexta-feira, dia 7, à noite já, quando a gente tinha certeza que a chapa estaria homologada, porque ela só foi homologada a partir das 18 horas, 19 horas da sexta-feira passada, dia 7, porque não teve nenhum recurso. Se tivesse algum recurso sobre alguma chapa, ela não poderia não estar homologada, não poderia fazer campanha. Então, nós abrimos o site, liberamos o site a partir das 19, 20 horas de sexta-feira. Então, sábado e domingo, rodou. Na segunda-feira, essa semana, eles começam com essa proposta. Uma série de propostas muito semelhante ao que nós estamos colocando, muito parecido com o que a gente tem dito. Não acredito em coincidência, né? O acaso não existe. Eu acho que tem alguém de lá vendo as minhas lives deve estar gostando do que eu estou falando. Né? Andréia vai continuar agora. Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade às perguntas que estão sendo feitas por todos. Proposta de mudança já foi, né? Não, essa é a primeira, Andréia. Essa é a primeira. Qual a previsão de se acabar de pagar a IN20 completamente? Bem, a cooperativa, o Refis, acaba em 2023. Então, a Unimed não vai ter... mas o cooperado, cada um vai pagar a sua de acordo com o seu prorrato, com a sua produção. Tem colega que, de maneira equivocada, parou de atender no consultório, diminuiu, passou a restringir atendimento por causa do desconto. Vai demorar a pagar mais. Quem atender mais rápido vai pagar mais rápido, entendeu? Porque mesmo o Refis terminando em 2023, porque assim, a gente paga a N20 aqui esse mês, tá? Então, agora em agosto, a Unimed pagou 6 milhões. Esse dinheiro sobe para o cooperado. O cooperado só deve à Unimed quando a Unimed paga. Antes de pagar, ele não deve, ok? Aí ele vai lá e vai pagar. Então, vai acabar em 2023. Quem está subindo aqui para o cooperado, cobrando dele, ele estiver produzindo, ele vai acabar mais rápido. Quem não produziu, vai ficar. Vai acabar. Tem gente que vai acabar em N20 e ele vai continuar pagando N20 um bom tempo. Aí cada um de acordo com o seu prorrato. A proposta de mudança de 50%
é decidida em assembleia com os cooperados ou é definida de outra maneira? Assembleia, sempre em assembleia. Uma mudança dessa tem que fazer uma assembleia com uma chamada específica para isso, ok? Para mudar o estatuto. Não pode ser assuntos gerais, tem que ser uma assembleia específica para isso. Okay? Já foi dito que grande parte dos cooperados tem idade avançada e alguns já completaram e vão completar os 30 anos de cooperativa e os 65 anos de idade. Hoje, para se pedir o benefício, tem que parar de trabalhar e sabemos que a espera é longa. Não poderíamos pensar em, pelo menos, ser possível continuar trabalhando até quando quiser ou até sair o benefício? Não, você pode, é só não pedir o benefício. É só você saber a sua idade, ver mais ou menos quanto é que está a fila e continuar trabalhando. Mas, de qualquer forma, vai demorar para você. Quem perguntou isso? Ana Paula. Ana Paula. Entendeu, Ana Paula? Agora, tem colegas que estão fazendo propostas. Olha, por que não descontar 3, 4 consultas? Porque esse dinheiro do benefício em vida não é da Unimed, é do cooperado. A Unimed não paga nada a ninguém, ela só é um instrumento, ela arrecada aqui e passa ali, entendeu? Então, é o cooperado que está doando para um cooperado. Ele doa uma consulta. A gente pode, deixa a gente melhorar um pouquinho esse déficit aqui do patrimônio livre que a gente tem lá e poder melhorar essa consulta, aí a gente pode levar isso para uma assembleia, também específica, explicar para você, olha, pessoal, vamos trocar o benefício em vida, vocês topam pagar, todo mundo descontar 4 consultas por mês para os colegas que estão aposentando, aí em vez de serem 1 por mês, são 4. Quer dizer, seriam 48 por ano, e não 12. Então, sim, é uma proposta? É uma proposta, a gente pode levar isso lá para frente sem problema nenhum. Agora, não é uma aposentadoria, ninguém contribui por mês para receber aquilo. Aquilo é uma doação. Foi feita lá atrás por uma galera que já tinha uma idade avançada e botou um monte de galera que na época tinha 30 anos para virar cooperado para pagar para eles. Só que eles já se aposentaram. E essa galera que entrou aqui, essa massa aqui, que tinha 30 anos, está tudo com 60, 70 anos agora. Na beira para aposentar. Só que tem um monte que entrou com eles lá naquela época, entendeu? Foi uma jogada que a galera mais velha, que já aposentou, gente até que já faleceu, que fez isso para colocar. Eles foram beneficiados. Então, o ser humano é complicado. Agora, tem propostas, pessoal, não é nem minha, veio, mas vi a proposta, viu? Eu topo. Traz que a gente conversa. Aqui é o Espaço Democrático e vai continuar depois da eleição. Vou fazer as lives com o presidente, 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 3 ou 4 lives por ano, para debatermos isso e receber proposta. Já veio proposta. Por que não faz isso? Pode ser, mas tem que definir um cooperado numa assembleia específica, ok? O presidente não pode chegar lá e decretar isso. Não pode. William, uma dúvida. É real que, no decorrer dessa gestão, a diretoria não deixava ser tão transparente como eles falam que tem transparência? Os conselhos estavam integralizados, sabendo de tudo, ou isso daí é só falácia? Não. Eles brigam entre si? Existe respeito dentro dos conselhos? Existe respeito dentro do conselho. Existe, sim. Não tem briga entre si, tem discordância, né? O que acontece é o seguinte: a diretoria executiva, que é o presidente, diretor médio, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor de mercado, eles são os gestores da empresa, ponto. Então, a operação é feita por eles. O conselho de administração, ele é um conselho que ele é estratégico, para as questões estratégicas, ok? E tem que haver apresentações mensais, como se fosse uma prestação de conta mensal ao conselho de administração. Essas apresentações realmente eram pífias, quase não tinham. Eram mais para aprovar as questões estratégicas que o presidente queria que fosse aprovada para o projeto ROS, como a renovação com o SEON, como o banco de sangue, como agora a compra do hospital do Meia. Então, eram apresentações, mas como as regras de compliance elas não eram obedecidas, e a gente tinha os conselheiros aqui de administração, ocupam cargos embaixo da operação
remunerados, então eles são subordinados à diretoria, eles votavam tudo que o presidente queria, só dizia amém. Então não tinha briga, pelo contrário, era amém, 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 né? Em relação a isso. Em relação ao Conselho Técnico, o Conselho Técnico, André, ele é um conselho para ver as questões técnicas dos médicos, dos cooperados. Então, se estão se conduzindo de maneira correta, não são se vai entrar um novo, se vai sair, tudo que aconteceu, perfeito? Eu entendo, viu, Andréia, que não tem porquê a gente não ter uma reunião mais produtiva, demonstrando todos os números da empresa, com mais transparência, com mais minuciosa para os dois conselhos. Ah, mas não é função do Conselho Técnico. Mas ele é cooperado. Por que não passar para ele? Não tem segredo. Não vou... Aliás, nessa eleição, nós tínhamos programado só termos os 27 membros do Conselho de Administração e Conselho Técnico. Nós não vim com chapa para Conselho Fiscal, não, viu? É o que eu disse, eu assumindo o trabalho com qualquer Conselho Fiscal. Não foi nada de errado. O fiscal não tem por que não aprovar o que eu vou fazer. E se ele não aprovar, ele vai ter que escrever em ata, porque não aprovou. E aí a gente vai discutir ata com ata e vamos ver onde isso vai chegar, porque só se for de pirraça, porque não vai... Então, eu faço gestão com qualquer conselho. Mas aí o presidente lançou um edital como eleição geral, incluído o conselho. Aí tivemos que também incluir o conselho fiscal. Por isso a gente tem nossa chapa conselho fiscal. Mas eu faço gestão com qualquer conselho, porque eu não tenho nada a esconder. E com esse princípio, também entendo que eu vou conversar com o conselho, passar para o conselho técnico, alguns números da cooperativa, porque é cooperado com o problema. Não participar disso. Não vejo. Não. Então, apesar do estatuto não colocar que isso seja uma função do conselho técnico, eu não vejo por que fazemos reuniões e fazemos apresentações. Problema nenhum. Deixa que o conselho queira também, né? Se não quiser, eu posso obrigar. Ótimo. William, o Luiz Cláudio afirma, você falou que a Unimed Rio pode ter um lucro líquido maior do que temos hoje em dia. Qual a sua proposta para que isso aconteça? Cite formas de aumentar o faturamento. Vamos lá, Luiz Cláudio. São duas pontas, né? Uma é você ganhar mais, aumentar, outra é você gastar menos, ok? Você conseguir essas duas coisas, a gente chama de boca de jacaré, quer dizer, eu gasto menos e ganho mais, vai abrir. E não quando cruza, né? Que é a espinha de peixe, que inverte, né? A receita cai e a despesa aumenta. A gente precisa atuar nas duas pontas. Na ponta de despesa eu já falei, né? Falei já de OPME, falei de intercâmbio, falei de jurídico ontem, falei da parte de reembolso, enfim, falei de vários que a gente tem que enxugar esse dinheiro. Em relação às receitas, nós temos que rever a questão das vendas, né? Então, por exemplo, em venda, viu, Luiz, acontece o seguinte: você, quando vende um plano pessoa física, o reajuste é pela agência. Se não foi 7%, passado foi 12%, 13%, a agência que dá o reajuste. Quando você faz um plano pessoa jurídica, você vai realizar o reajuste de acordo com a sinistralidade daquela apólice, ok? E aí você vai colocar ali. Então, por exemplo, você comprou um plano de empresa para os seus funcionários e vida que segue, todo mundo, ninguém internou, não teve um parto, um pé quebrado, sinistro, nada de absurdo. Quando você chegar no final do aniversário do seu contrato, da sua empresa com a Unimed Rio, você vai ter um reajuste do período. Geralmente é por variação de custo médico, DCM. Então, é variação de custo médico, que o mercado hoje está em torno de 18%. Então, o teto é 18%. Então, a Unimed pode te dar 10% de reajuste, 8%, 12% em cima, porque você se manteve uma boa sinistralidade. Então, o que acontece? Agora, quando você tem esse tipo de contrato, chega no aniversário do contrato, você vê que tem que dar 80% de reajuste, você tem que dar 100% de reajuste. O que aconteceu? Rapaz, uma tragédia.
caiu um meteoro na fábrica e ficou todo mundo machucado, foram 300 funcionários de CTI, e teve uma série de traumatismo craniano, e só cirurgia complexa, um azar desgramado. Ah, bom, então realmente você vai ter, o teu sinistro aumentou, nós vamos fazer realmente um reajuste para 80%. Mas não é isso que acontece. Não teve nenhuma catástrofe. Por que você chega no final do ano, eu vejo lá na Unimed, tem reajuste de 80%, 100%, 70%, se a variação médica do custo médico foi 18% no mercado? O que significa isso? Significa que quando você vendeu o plano lá atrás, o preço de entrada estava abaixo do que deveria. Mas quem calcula isso? Quem calcula é a área atuarial da empresa. E ela não calculou? Claro que calculou. A turma lá é competente. A turma lá é competente, a turma lá é séria. Entendeu? O que acontece? Alguém pediu para baixar o preço e vendeu para um preço baixo. Entendeu? Quando depois de um ano, o que acontece? O preço fica absurdo. Aí o que você vai fazer? Você vai cancelar o contrato, dar 80% de reajuste, o cliente vai embora. Tá certo? Ou você vai dar um reajuste menor, de 20%, 10% para ficar com o cliente. Entendeu? É isso que acontece. Então, você tem que melhorar a venda no preço de entrada. Negociar pelo melhor preço na condição correta. Tá certo? Ponto. Segundo, quem está na Barra da Tijuca não compra plano Unimed. Que tem filho, não compra plano Unimed. Não. Não compra plano Unimed, ok? Por quê? Porque não tem onde internar pediatria na Barra da Tijuca. Quem compra plano do Bradesco, quem compra plano da Sul América, pode ser internado no Hospital Vitória ou no Barradó. Quem compra como da Unimed tem que ir no pé a barra. Perfeito? Então, por que a gente não ativa os leitos de pediatria no Hospital da Unimed como já teve? Tem 10 leitos de CTI pediátrica ativados lá. Por quê? Então, isso é uma ação de gestão com o objetivo de vender plano para uma área que tem condição financeira para comprar um plano Delta, perfeito? Para trazer receita para a companhia, porque mora na Barra da Tijuca. Tem a condição financeira para isso. Que não fazem, eles compram Bradesco, Sul América, não compram o nosso plano. A gente perde mercado, a gente perde share, entendeu? E fica vendendo plano de R$200, R$300. Então, essa questão que mexe com o sinistro. É assim que a gente vai melhorar a remuneração, a receita, a entrada de dinheiro. Então, revendo os preços de entrada que estão acontecendo, a gente vai trabalhar com comunicação melhor para o mercado, para atrair esses clientes e criar justamente onde a gente tem deficiência para a venda do plano, nos adaptarmos a isso, para poder vender plano naquela área, ok? É isso que a gente vai fazer. Vamos à próxima pergunta. A Luzélia Moura afirma, né? Agora querem imitar, mas com certeza não vão fazer, já passou o tempo, tiveram 4 anos. Isso é matemática. Se você trabalhar mais, vai pagar mais rápido. Como acabar com os que fazem notas jurídicas sendo conveniado? São os PJs. Né? Isso teve. Consegue um pouquinho, Thiago, aí para mim? E aqui é bem artesanal a nossa transmissão. Isso teve uma herança do Celso Barros, que aconteceu isso. Aí, o que acontece? O colega cooperado tem uma PJ e credenciou a PJ dele. Em alguns casos, essa PJ ela tem um valor bem interessante de mercado para você fornecer serviço para o Unimed Rio. O grande problema é que o cara atende a consulta aqui, na outra semana vem pela PJ, depois ele volta pela Unimed, depois ele volta pela PJ. Isso aqui está errado. E o sistema tem como controlar isso. Isso não pode acontecer. Isso a gente vai olhar. Mas você está lá fazendo o quê? Que nunca viu isso, William? Eu não sou da área médica. Eu sou financeira, não tenho acesso lá. Não tenho poder para entrar lá.
Isso aqui não é condomínio, entra aí. Não é assim, não. É uma empresa, tem todo um organograma. Não é da minha alçada. Ok? Nós vamos entrar lá para ver se isso está acontecendo. O maior problema nem é esse. O maior problema são os cooperados que credenciaram a sua PJ nessa gestão. Estenderam para várias filiais. Isso é que é preocupante. Isso é que fala, as boas práticas de governança. Que boa prática é essa? Eu cansei de ouvir. Tudo bem, vida que segue. Vamos lá. Vamos focar daqui para frente. William, vou te fazer mais 2 perguntas aqui para poder passar para o QIA, né? Uhum. Qual é a sua visão a respeito do Hospital de Oncologia em parceria com a Oncoclínica? Olha, se você der um serrote para quem não sabe serrar, vai fazer um móvel horroroso. Se você der um serrote para quem sabe serrar, vai fazer um móvel legal. O problema não é o serrote, é quem está usando o serrote. A parceria dessa joint venture com o Hospital do Meia, ela é interessantíssima. A grande questão é como está sendo feito esse acordo acionista entre a Oncoclínica e a Unimed de Rio. Quem vai usar esse serrote aí? E aí, uma coisa interessante, importante, que poderia ser, pode ser uma ferramenta, tem que ser uma ferramenta de gestão que impulsione a gente, pode ser um freio. A gente vai ficar andando com freio de mão puxada. Como assim, William? Depende do valor da tabela que você vai usar. Que tabela vai ser lá? Que valores vão ser? Os medicamentos vão ser pagos como? Vai ter acréscimo? Como é que vai ser isso? Então, tem um almoço grátis. Se o Goldman Sachs, que é um banco, ele está dando dinheiro por você para te cobrar depois com um dividendo, banqueiro não brinca em serviço. Tu vai querer dizer que eu sou mais esperto que o banqueiro? É isso mesmo? Não sou. Então, esse aqui é o problema. Não é o acordo, é como você está fazendo, como é que você vai usar essa ferramenta. Então, e como é que está sendo? Não sei, isso não passou pela gente. Pelo conselho, por ninguém. Está lá. Entendeu? Não é possível. É possível. Exatamente por isso que eu não estou lá, gente. Entendeu? Agora, não é nós contra eles, pelo amor de Deus. É proposta. O que a gente pretende fazer e você analisa. Se é essa, onde você quer ir, ok? Importante não só pretender, né, William? Tem que fazer, né? A Inara Matos pergunta, o plano Unimed só pode ser vendido pela Qualicorp? Que percentual eles ganham? Não, Inara, não, Inara, não é isso. É interessante que existe um anticorpo, o cooperado, devido ao Celso Barros, com muita razão, ele criou anticorpos anti-diretoria. Tá? Você foi da diretoria, então não gosto de você. É gozado. É anticorpo, né? A reação anti-diretoria. Né? E existe também uma reação anti-Qualicorp e anti-Qualivida. Vejo falar muito isso aí. Tá, muito bem. William, você acha que elas tinham que existir? Acho que não. Mas não tem que achar. Quem acha é garimpeiro, que fica na beira do rio procurando pedra preciosa, procurando ouro. Você sabe como isso funciona? Sabe ou não sabe? Não tem que achar. Então, como é que isso funciona? Tem uma lei que diz o seguinte: associações só podem comprar planos de saúde via administradora de benefícios. Lei feita pelo presidente Lula. Beneficiou a Qualicorp. Está aí na Lava Jato, várias operações aí da Polícia Federal, eles estão aí envolvidos com isso aí, desde lá daquela época, porque foi uma lei do presidente da República que beneficiou. E aí outras vieram no mesmo caminho da Qualicorp. Então tem uma lei, eles operam, é legal, nada de absurdo. Mas o melhor não era a gente poder vender direto? Claro que era melhor. Mas tem uma lei, eu não posso vender, por exemplo, para o Conselho Regional de Engenharia direto, tenho que vender via uma administradora. Eu não posso vender, por exemplo, a Associação Italiana de Beneficência. Eu não posso pegar para os beneméritos lá da Associação Italiana e vender plano. Eu tenho que vender via uma operadora, uma administradora de benefício. Entendeu? Está na lei, não é proibido, você não pode fazer. Então, não é questão de ser contra ou a favor, é o que está aí. A questão é,
Qual acordo você tem com eles? Quanto é que se remunera isso? Eu não sei. Isso tá é uma caixa preta que temos lá na diretoria de mercado. Eu não sei. Ok? Agora, outra coisa. Vou ganhar essa eleição e vou acabar com a Qualicorp, vou tirar a Qualivida de lá, a Qualicorp, e vou encerrar essa história, que são absurdos. Não vai. Se fizer, quebra. Dos 760 mil vidas que nós temos na Unimed, 350, 340 é de Qualivida e Qualicorp. A vida é dele, o cliente é dele, não é nosso. Ele pega esse cliente e leva para a Sul América, leva para o Bradesco. Entendeu? Não vai levar. Então, a vida não é, o cliente não é da Unimed, é deles. E usam a carteirinha Unimed. É isso que é administrador, é isso que está na lei. A lei é legal. Enfim, como é que você vai brigar com um parceiro que te dá cliente? Te paga. E eles pagam em dia, viu? Eles pagam em dia. Como é que faz? Então você é a favor, nem a favor nem contra. É o jogo, é a regra do jogo. Você tem que jogar com a regra do nada. Você não vai conseguir mudar a regra do jogo. Você não vai em Brasília mudar a lei. Eu não tenho esse poder. Não cabe a mim. Se eu ficar batendo nisso, eu vou ficar patinando, em vez de fazer gestão. Vamos fazer gestão. Vamos negociar com eles um spread melhor para a gente melhorar isso aí. E vamos vender mais plano. Por que não estão vendendo plano? Vende mais. É isso que eu tenho que fazer. Focar nos outros que não são administradores. Focar nos outros planos, plano de pessoa física, plano de pessoa jurídica, as pequenininhas, que são altamente rentáveis, empresa até sem vida, altamente rentável. Vamos focar nisso aí para vender. É isso que a gente tem que fazer. Do que ficar patinando porque eu não gosto da Qualicorp. Tá, a gente não está sendo eleito para gostar ou desgostar. Dinheiro não leva desaforo. A gente tem que estar sendo eleito para fazer gestão, para botar a empresa para frente, tá certo? E não fazer mal. Né? O princípio do médico é não ser nocivo ao paciente. O princípio do gestor é não ser nocivo à empresa. Eu não gosto de fulano, por isso eu vou cortar o contrato. Você faz um problema para a sua empresa. Não pode, isso não pode existir. Não é assim que a vida segue. Entendeu? Não é assim que se faz. Então, eu acho que eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Não é que só pode vender por outros. É porque eles vendem porque eles têm um poder de venda, um canal de venda mais forte do que as outras. Entendeu? É por isso. Estão mais bem estruturados. Bom, vamos ao QIA agora. Antônio Mauro diz: hoje a Chapa 1 chamou você de populista por sua proposta de vale alimentação em relação ao aumento do valor da consulta. O que você achou disso? Eu acho que eles tinham que fazer uma proposta, em vez de criticar, fazer de populista. Populista por quê? Como é que faz? O que vai fazer? Eu tenho que ter uma meta. Quando eu digo que eu vou fazer a consulta a R$160 de acordo com a sinistralidade, eu já estou avisando a vocês onde eu quero chegar, qual é o caminho. E quando a gente chegar lá na agência e chegar no Ministério Público e propor o reajuste de consulta de acordo com a sinistralidade, eu estou levando algo factível e algo sério. Ou seja, não é aumentar para aumentar, aumentar desde que caia o sinistro. E diminuir a consulta se o sinistro aumentar. Isso é negociar. Fica mais fácil você negociar. 2, o ticket de alimentação é para ajudar o cooperado. 83% dos cooperados ganham até R$10.000. Não é populista, não, cara. Isso é dado para todos os funcionários da Unimed e recebem ticket de alimentação. Todos recebem ticket de alimentação. Por que o dono não recebe? Por que não pode receber? Tem muita cooperada que está com a geladeira cheia e hoje estão enforcados, não tem dinheiro. Como é que faz? É simples assim. É pegar o dinheiro onde não tinha que estar. Onde é que está o populismo nisso? Entendeu? É isso mesmo. Porque essa proposta foi que nós fizemos na reunião de diretoria, que eu perdi por 4-1, os 4 diretores votaram contra mim, que era dar um ticket de alimentação durante a pandemia de R$2.000. Por quê? Porque o cooperado fatura 40 milhões. Ele não está entregando 40 milhões de produção. Então, a empresa economizou. Eu tenho 4.500 cooperados. Se eu dou R$2.000, são 9 milhões por mês. Então, eu deixo de gastar 40 e gastar 9. Lembra que eu falei que 83% faturam até R$10.000? Você dá R$2.000 para esse camarada, você ajudou ele a beça. Você ajudou ele a beça. Ele com consultório fechado, pelo menos ele não vai gastar dinheiro com o mercado, vai resolver a vida dele e vai correr atrás para pagar as outras despesas que ele tem. Entendeu? O que isso é de populismo? E se eu olhar a cooperativa para o cooperado, por olhar do cooperado, caramba. Melhor do que ser imperialista e falar, não, eu estou aqui no meu reinado, entendeu? O povo quer pão, então dá um pão ali para o povo. Não, pô.
Eu não sou imperialista. Ok? Então não tem populismo. Quanto que ele fala? A relação do valor da consulta. Consulta e alimentação. Alimentação, é isso, entendeu? Então não tem nada de populismo. Outra coisa que eu falei é o seguinte: nós vamos pagar o horário de urgência. Que horário de urgência? Consulta a partir das 19 horas, 30% de reajuste. Quando você passa a carteirinha lá no ponto, está lá. No sistema, você tem como registrar. Consulta sábado, 30%, passa para R$104. Isso é na MB, é só cumprir as regras, CBHPM. Ah, não, porque isso aí só pode ser usado se for atendimento de urgência. Não, isso foi a AMIL que inventou isso lá atrás para tirar dinheiro do nosso bolso. E nós aceitamos. E todo mundo aceitou. É horário de urgência, não é atendimento de urgência. Eles impingiram, vai lá abaixo da gente, a gente aceitou. E é isso que eu quero trazer. Não, nós vamos pagar o horário de urgência. Você imagina um pediatra, você imagina um clínico, um cardiologista que só faça eletro. Se esse camarada der 10 consultas no sábado, vai ganhar R$1.000 por sábado. São 4.000 a mais por mês do faturamento dele. E ele vai descontar em 20, tá? Tudo lá. Qual é o problema? Entendeu? Então, é isso que a gente isso tem nada de populismo. Isso é o olhar para o cooperado. Quem não olha para o cooperado, isso é populismo. O cara é esquerda caviar. O cara está lá comendo do bom do melhor e o povo, qualquer coisa que você será dar para a massa de cooperados é populista. Não é. Isso é proposta. Em vez dos caras fazerem proposta, criticam a da gente. Cara, traz proposta. Para com esse negócio de nós contra eles. Não existe isso. Vamos seguir, o caminho é para frente. Eu quero ir por aqui, vocês querem ir por ali e o outro quer por lá. Tá bom. E o cooperado escolhe. É só isso. William, a Sandra Couto pergunta qual a proposta para que a cooperativa melhore mais do que está agora. Eu já foi o que eu falei o tempo todo. Né? Vender melhor o plano, né? Ter pediatria na barra para vender nesse mercado que a gente não vende, não consegue vender, vende pouco, enfim, por aí vai. Sandra, você pode ver todas as propostas no nosso site, que vai estar lembrado. Disponível no sistema, tá bom? Bem lembrado. E encerramos por hoje? Isso. Então, vamos ficar por aqui, a gente vai botar enquete hoje. Isso. Então, William, mais uma vez, obrigada aí pela tua explanação clara, sempre mostrando dados e fatos, que são ferramentas para a gente melhor definir o futuro da nossa cooperativa. Eu queria fazer uma lembrança antes da gente abrir o enquete. Renato organizou esse sábado e domingo 3 lives cada dia, sábado e domingo. Sábado nós temos live da cardiologia clínico-endócrino, da ortopedia e vascular. E domingo nós temos o live da pediatria, urologia, ginecologia e oftalmo e otorrino. Além disso, a gente gostaria de pedir o auxílio de colaboradores em relação às suas secretárias que tivessem para poder ajudar a gente como time de campo que pudessem estar nas mais diversas pontos de votação que foram colocados. Nós temos o site, que é o nosso avanteunimas.com.br, a gente vai escrever aqui, e a gente gostaria que quem fosse interessado escrever na parte de contatos, que está na parte de cima do site, inscrever a sua secretária, ali tem a escolha melhor do seu ponto de votação, com nome, telefone e tudo mais. E tudo isso ajuda a gente a definir, a montar o nosso time, que pela quantidade diversa de pontos, a gente tem que ter no mínimo 10 secretárias, pessoas em cada ponto. E nós estamos falando de 11 pontos, né, William? 11 pontos. 11 pontos, né? Eu vou botar aqui de novo, avanteunimais.com.br. Esse é o nosso site. Então, lembrando que na parte de cima do site tem a parte de contatos e ali tem contatos voluntários. Então, cada um coloca a sua secretária que pode disponibilizar com nome, telefone e qual é o ponto que ela pode melhor atender. Isso vai ajudar a gente muito a montar esse time. E-mail, telefone. Isso. Andréa está falando todos os dados para serem preenchidos que a gente entra em contato.
Esses eram, acho que, os 3 avisos. A gente vai agora abrir o nosso enquete para, novamente, a gente ter uma avaliação de vocês e uma orientação e resposta de diversas solicitações nossas frente ao site, frente a requisições que vocês ainda têm, para a gente que possa atender da melhor maneira possível, com o melhor conteúdo possível, já que nós estamos na reta final. Nós vamos abrir aqui o enquete, nós temos mais ou menos 1 minuto e meio para responder. Espera aí. Ok. Nessa enquete, que eu vou abrir agora, que ela está aberta, vai ter também uma parte para a gente poder colocar o e-mail e o cadastro de outros colegas que vocês possam colocar para a gente poder entrar em contato também e aumentar aí o nosso time. Aqui, então, no item 4, são os 5 contatos que podem ajudar a gente, porque a gente não tem esse banco de dados. Mais 5 minutinhos, gente. Ok, gente, obrigada a todos mais uma vez. Então, se vocês puderem ajudar a gente com esse time de secretários, mais uma vez se cadastrar no nosso site, na parte de contatos, na aba superior direita, tá? E lembrando das lives de amanhã, que a gente vai... A partir das 10 da manhã. Exatamente, que vocês vão receber o e-mail direitinho com o link. Obrigada a todos mais uma vez. Pessoal, sexta-feira... Eu não lembrei de você falar a mensagem que você sempre fala, tão bonita. Não, sexta-feira, olha, sexta-feira, daqui a uma semana, é o dia da eleição. Eu peço que todos usem o seu direito de votar. O voto é obrigatório, mas vão lá votar. Não deixem de votar. Votem na Chapa 2, votem nas nossas propostas, votem no novo programa para a Unimed Rio, ok? Não deixem se emprenhar por falácias, pessoas que estão querendo desconstruir a nossa campanha sem me conhecer, em vez de propor uma saída e um futuro, um rumo para a Unimed Rio. Nós temos propostas, nós sabemos para onde nós queremos ir, contamos com o seu voto, sexta-feira que vem, na Chapa 2. Não deixe de votar. Obrigado. Até lá, gente. Obrigada. Boa noite. Andréia? Sim. Até amanhã estaremos aqui de volta. A partir das 10. Das 10 da manhã. Nós estamos juntos. Obrigada, gente. Uma boa noite.